Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor e os nossos amigos internautas, que esta paz os alcance. Pela bondade de Deus, mais uma segunda-feira para mais uma leitura diária. Estaremos aprendendo na lição de número 10, próximo domingo, dia 3 de dezembro de 2023, que tem por título a nossa lição, o papel do Espírito Santo na batalha espiritual. Graças a Deus, sabemos que sem o Espírito Santo de Deus, mas conseguiremos ser vencedor na batalha espiritual, pois é Ele e através dele que nós alcançamos força no Senhor, revestimos de toda a armadura, e somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A leitura diária desta segunda-feira está em Gálatas, capítulo 5 e o verso 17. O título da nossa leitura está nos dizendo: conflito espiritual no crente. Graças a Deus. Sabemos, irmãos, que nós, cristãos, temos as nossas batalhas internas, como o escritor vai nos falar no verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Amados e queridos irmãos, nossa batalha diária e constante, como Paulo mesmo diz, que nós mesmos temos as nossas próprias tentações. E nós, como cristãos, precisamos estar diariamente nos revestindo do novo homem que está em Cristo Jesus. Ele reforça isso em Colossenses capítulo 3, e o verso 10, é necessário que nós nos revestimos do novo homem, que é um novo homem, uma vida nova espiritual em Deus. E para revestirmos desse novo homem é necessário estarmos alimentando da palavra. Esta batalha interior da carne e o espírito, aquele que for alimentado, esse será vencedor. Se nós alimentamos os desejos da carne, a carne será vencedora. Mas se nós alimentamos dos desejos espirituais, nós vamos estar com uma vida espiritual em Cristo Jesus mais forte, mais munida, e alegre, com o nosso Cristo. A leitura em Romanos nos traz, Paulo nos diz, no capítulo 7, do verso 20 ao 23, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Amados, nós todos nascemos no pecado, não nos tornamos pecador, nascemos no pecado, e este instinto sempre quer alimentar o desejo da carne. O nosso opositor, sabendo disso, ele trabalha fortemente para nos tentar nos desejos da concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, e na concupiscência da vida. Assim, desde o início ele tentou Adão, ele tentou a Eva, tentou o nosso Mestre Jesus, mas Cristo também nos deu, como o segundo Adão, nos deu exemplos de como vencer o nosso opositor, através da palavra, através da oração e através do jejum. É necessário que nós nos quebrantamos. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 9 e o verso 27, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de eu ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Isso traz para nós, irmãos, um exemplo que precisamos ter, subjugar a nossa carne, estarmos sempre sacrificando os nossos desejos carnais, para que a nossa vida espiritual esteja pautada de acordo com a palavra do Senhor. Nós vemos, irmãos, em Romanos, no capítulo 8, o Senhor nos trazendo uma alegria
de como agora nós temos no Senhor. Ele, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecido pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Graças a Deus, sendo nós pecadores, nascendo no pecado, não tínhamos condições de sermos vencedores, mas através do sacrifício de Cristo Jesus, através do privilégio que Ele nos dá de ter o Espírito Santo governando as nossas vidas, se demos liberdade ao Espírito Santo de Deus, nós estaremos libertos pelo poder do Espírito de vida que o Senhor nos deu. Que Deus continue nos abençoando, nos agraciando, nos dando força, e não desista desta batalha, pois não é fácil ser cristão, mas se temos Cristo em nossa vida, Ele nos alegrará, nos dará força, nos munirá de todas as armaduras, e nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus continue abençoando os nossos comentaristas, que Deus continue dando graça, força ao nosso pastor presidente, e Deus continue dando sabedoria a cada um dos irmãos da leitura diária ao decorrer da semana. Que a paz do Senhor esteja com todos.